Filius meus est. O Mosteiro de São Bento é um marco da cidade de São Paulo com mais de 400 anos de história. No entanto, já passou por diversas reformas e restaurações. Além de um símbolo religioso, São Bento é reconhecido pela culinária, que é preparada pelos monges que moram no mosteiro. Ficou curioso? Então vem com a gente fazer essa visita. Aqui em São Paulo, o Mosteiro de São Bento de São Paulo foi fundado em 1598. Foi o quarto mosteiro fundado no Brasil, né? O mais antigo é o de Salvador, depois o de Olinda, depois o do Rio de Janeiro e depois o de São Paulo. Esse terreno no mosteiro, o Largo de São Bento também, era na taba do cacique Tibiriçá, então tinha uma tribo indígena aqui. Esses índios, a partir do Tibiriçá, eles se converteram ao cristianismo. Bem próximo aqui ao mosteiro, temos os jesuítas que chegaram em 1554. Fizeram amizade com o índio e, enfim, a cidade foi se expandindo e havia já moradores aqui, já foi sendo construída uma câmara municipal e com a vinda dos monges, eles viram aquilo uma boa oportunidade de acolhê-los e buscaram um dos lugares importantes na localidade, que era aqui. Não tinha mais a tribo como antes, já tinha outras habitações. E doaram este terreno para a construção do mosteiro até o fim do mundo, como está escrito lá no documento. Esse documento é conservado e estamos aqui desde então. Na verdade, a vida monástica, né, que é a vida dos monges, é a primeira forma de vida religiosa da Igreja. Comum também com os ortodoxos, né, e também como é um fenômeno que se encontra um paralelo no budismo, né. Então, ela já vai fazer quase 1.600 anos, é a primeira forma de vida religiosa da Igreja. Né. Na realidade, foi responsável por guardar toda a cultura do período clássico, né? E a sua forma a sua pretensão é muito pequena. É uma comunidade de irmãos, né? Uma comunidade de cristãos que tenta viver de uma forma bastante simples, né? Bastante e também voltada e votada para a própria vida de fé, né? Só que isso, de certa forma, atrai, né? Então, a maioria das cidades na Europa, elas se formaram em volta dos mosteiros. Porque onde estava o mosteiro, então as pessoas sabiam que ali tinha água, ali tinha comida, ali tinha estalagem, ali tinha uma hospedaria. Então, os viajantes, né, e todo o sistema de troca, de comércio na Europa, eles acabavam parando nesses postos, né? Na realidade eram os mosteiros, e aí foram se criando as cidades, né? In splendoribus sanctorum. A primeira fundação é de 1598 com o Frei Mauro Teixeira, um frei que vem da Bahia. Os beneditinos são praticamente a segunda ordem, a segunda congregação a chegar aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo. Melhor ainda, a primeiríssima teriam sido os franciscanos, que celebraram a primeira missa, como se sabe. Mas digamos que dentro de um projeto de uma evangelização mais bem estruturado, tivemos primeiramente os jesuítas e em seguida aí sim
os beneditinos. O Frei Mauro, então, ele estabelece uma pequena construção que depois vai ceder a construções mais elaboradas. Nós poderíamos dizer que, do ponto de vista arquitetônico, o mosteiro conhece pelo menos 4 grandes construções. Então, esta, onde nós estamos agora, é a 4ª construção, feita no início do século XX, por obra dos monges alemães que vieram para cá para dar sustentação à comunidade beneditina, que era de fundação portuguesa e que estava morrendo em função das questões que estavam ocorrendo no Brasil, né? Havia a questão religiosa, os beneditinos não podiam assumir noviços e por isso a comunidade estava morrendo, e aí houve a intervenção dessa comunidade alemã da cidade de Boiron. De modo que o que nós temos hoje nesta construção, que aqui vemos, é o que nós chamaríamos de estilo boironense, ou seja, é um estilo próprio, devedor dessa comunidade monástica beneditina de Boiron. Nasce com um monge no século XIX, esse monge era chamado de Desiderius Lentz. A arquitetura ela é feita por um arquiteto alemão, nesse estilo, e depois todas as pinturas que nós vemos aqui, 2 monges beneditinos que vieram também de Boiron e que trabalharam por longos anos na confecção de todas as pinturas que nós vemos aqui. As pinturas trabalham, portanto, esse estilo com formas geométricas. Esse estilo de Boiron bebe um pouco no hieratismo das figuras. Alguns acreditam até que a própria arte egípcia influenciou, não é? Como uma busca, como um dos canais, vamos assim dizer, para melhor traduzir essa dimensão do sagrado, essa dimensão do hieratismo presente nessa arte. Eu acho bonito, eu gosto dela, pelas artes, pela arte sacra em si, pela própria arquitetura dela, eu acho muito bonito. Eu acho interessante conhecer, independente de religião, conta muito conhecer, saber como que é. Aqui vem muita gente, porque mesmo quem vem fazer turismo por aqui, essa igreja está sempre cheia. Então parece que eu devo a essa igreja. Eu amo essa igreja. O Mosteiro de São Bento, por outro lado, tem toda uma importância de um ponto de vista religioso, né, de um ponto de vista místico, até diria, né? Nós temos, afinal de contas, uma comunidade que todos os dias reza em pleno coração da cidade de São Paulo. E, como se costuma dizer, o Mosteiro de São Bento, ele é uma das pontas do famoso triângulo histórico, né? Ou seja, nós temos numa ponta o Mosteiro de São Bento, na outra ponta desse triângulo temos o pátio do colégio e, finalmente, na outra extremidade, temos a igreja do Largo de São Francisco. No Brasil, o Mosteiro de São Bento é um dos pontos mais simbólicos da fé católica, responsável, inclusive, por hospedar em 2007 o então Pontífice Bento XVI em sua passagem por São Paulo. O quarto utilizado pelo Papa na época permanece intacto nas dependências da clausura.